Uma barreira viva de corais, falésias, Mata Atlântica, no extremo oriental das Américas, em João Pessoa, Paraíba. O que seria o cartão postal de uma natureza exuberante, atrativo para o mundo inteiro, vem se tornando, cada dia, uma barreira para quem defende a natureza e para quem tenta transitar por ali. Onde havia verde, há uma grande obra que custou 40 milhões de reais aos cofres públicos. Projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 2008, hoje chamada de Estação Cabo Branco. Construída no alto das falésias, gerando polêmica entre os ambientalistas, o que deveria ser um ponto cultural mal consegue se manter e deixa de ser um importante ponto turístico para se tornar um problema urgente. Aos poucos, a barreira vai se desfazendo. É um processo natural, agravado pela ocupação humana e pela falta de ação correta do poder público. Será que podemos recuperar? A barreira natural acabou se tornando uma barreira real. Mas onde vai parar essa história? Esse é um problema que se arrasta por décadas, né? E por que a gente fica falando quase que sempre dessa barreira do Cabo Branco? Ora, a gente entende que aquela área ali, ela tem uma grande relevância, isso no contexto local, regional, nacional e, por que não dizer, internacional, né? Então, ela tem uma grande relevância em todo esse contexto. Quando eu falo local, a gente pode levar em consideração a riqueza, né, em todos os aspectos paisagísticos, né, faunístico, cultural, socioeconômico. Tá? Então, esse seria um elemento local, regional e até mesmo nacional. E internacional? Ora, é uma área que ela abriga, ou ela fica próxima ao extremo oriental das Américas, que é a Ponta dos Seixas. Tá? Então, essa área ela atrai uma grande quantidade de visitantes. Tá? Por quê? Devido às suas peculiaridades, né, que existe naquela barreira ali, que é de uma formação geológica arenosa, né? De uma formação geológica muito sensível, né? Que a gente chama de formação barreiras. E em frente à falésia do Cabo Branco, a gente tem muitos complexos recifais, que também são visitados por turistas. Tá? Então, é uma área vamos dizer assim, de muita relevância. Então, por conta disso, é que há esse apelo, né, tanto da população local, como de um contexto geral, em tentar recuperar e revitalizar aquela área. Como essa é uma luta de décadas e precisa de uma conscientização, né? É uma causa que envolve toda a sociedade, e a barreira de Cabo Branco, ela virou realmente uma bandeira, não só da Paraíba, como o senhor disse, mas é uma questão nacional e até internacional. Além de natureza, nós estamos falando também, professor, de acessibilidade. Porque os dois pontos, tanto natureza quanto acessibilidade, estão comprometidos nessa questão. A barreira vai se desfazendo, se degradando, e, ao mesmo tempo, os acessos vão ficando comprometidos, né? O mar avançando, enfim. Nós estamos correndo contra o relógio. Como que o senhor vê essa lentidão e esse processo natural acentuado pelo homem? Como é isso, professor? Com muita preocupação, porque não é de hoje que a gente discute a recuperação daquela área. Somente eu trabalho naquela área há um pouco mais de 10 anos. E o problema, ele sempre fica protelando, sempre fica colocando para frente. Existem muitas alternativas assim que poderiam ser implantadas lá. Mas qual seria a alternativa mais, vamos dizer assim, correta ou eficaz, né, ou que impactasse menos? Esse é o grande questionamento. O pessoal tem que entender que isso é uma obra de cunho, vamos dizer assim, de cunho de não para uma gestão só, mas para várias gestões.
Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, avisando para eles o seguinte: olha, esse é um filho que você adotou e vai criar para o resto de sua vida. Você acha que a pandemia também piorou a ação do poder público em relação a isso? Ou é uma lentidão que independe, na verdade, é uma inoperância que passa de gestão para gestão, porque o caso acabou politizado? O pessoal politiza demais, a gente busca ser, já que se fala tanto hoje em ciência, eu trabalho com isso, como eu já lhe falei, só naquela área há 10 anos. Então, se por falta de ciência, não foi. A ciência tem, né? O embasamento científico, como eu costumo dizer, teve. Está aí. A gente apontou as soluções. Então, por que não fazer? O que é que está, vamos dizer assim, amarrando esse processo? Tudo bem, processo burocrático existe? Existe. Mas quando se quer fazer, a coisa acontece, né? A burocracia ela vai sendo superada e sendo atendida à medida do possível. É necessário os processos burocráticos? É, mas a gente viver só em cima disso complica, né? Professor, nós temos a questão da acessibilidade ali agravada ao extremo. A situação de cadeirantes, pedestres, motoristas, ciclistas, tá ali uma área também de prática de esporte intensa, mas a calçada está destruída. Então, a questão que era natural, agora já se ampliou para uma questão de acessibilidade, que entra no assunto da inclusão social. Como que o senhor vê também essa questão envolvendo a falta de ações efetivas na região da Barreira? A acessibilidade ali na Barreira, ela já se perpetua há tempos. Haja visto que a Praça de Iemanjá, que hoje virou uma ruína de praça, na época, nós já não tinha acesso para cadeirante, né? Até mesmo ciclistas que circundavam ali, ou circulavam ali no topo da falésia, colocava a integridade física dele em risco, né? Que a barreira ela está o tempo todo ali erodindo. Inclusive, teve até acidente com ciclistas, um tempo desses aí, que foi resgatado, inclusive, mas, assim, graças a Deus não aconteceu nada, enfim. Então, o processo de acessibilidade à praia, né, ela já é discutido há tempos. Esse processo de acessibilidade já é bastante discutido, e era o que eu mais falava para o pessoal na época. Olha, o que se está se discutindo aqui hoje não é somente a questão de preservar a barreira. O que está se discutindo aqui hoje é a integridade física dos usuários, todos, né? Local e, vamos dizer assim, turista. Quem visita a área está colocando a sua integridade física em risco. Todo o calçadão está destruído em função da ação, né? Marítima naquela região. É porque isso é um processo que ele se estende ao longo da praia. Quanto mais, vamos dizer assim, equipamento de engenharia você colocar próximo à linha de costa, né, próximo à praia, ele vai passar por esse processo de erosão. Né? O que se propõe, pelo menos o que a gente estava propondo, era revitalizar aquela área e afastar o máximo possível para dentro do continente. Quanto mais afastado uma ciclovia, uma calçada para os pedestres caminhar por ali, mais para dentro do continente, melhor. Né? Porque evita, inclusive, esse processo de erosão, porque o mar ele busca o seu espaço. Eu costumo brincar, inclusive, às vezes, até com uma certa relevância, fundamentação, que não é o mar que está avançando, é a população que está avançando para dentro do mar. Como é que o senhor vê essas ações atuais, aquelas pedras enormes colocadas na orla, esse processo que a natureza responde, o calçadão sendo destruído, essa interdição do espaço, como é que o senhor vê essas ações agora? Não é preciso ser um especialista na área para prever que isso ia dar errado. A gente discutiu isso bastante. A gente discutiu isso junto à SUDEMA, junto ao IBAMA, junto à Capitania dos Portos, junto à Associação dos Moradores do Bairro, ou dos bairros do Cabo Branco e do Seixas. Houve uma audiência pública lá na Estação Ciência, apontando o que os estudos descobriu, né, naquela área, em termos de fragilidade, do ponto de vista físico e do ponto de vista biótico, e procurou apontar soluções que impactassem menos. Então, tudo isso foi discutido. E aí, depois de um tempo, me aparece
uma estrutura ou intervenção como essa, que eu diria até medonha, inclusive, são palavras de engenheiro, né, nem minha. O pessoal da engenharia civil disse ali, essa obra que implantaram ali na Falésia do Cabo Branco tem tudo, menos engenharia. Infelizmente, espalhou aqueles fragmentos de rochas ali ao longo da praia, né, na tentativa de minimizar a erosão no sopé da falésia. Né? Então, colocaram aquelas rochas, e a proposta dos estudos não era essa. A gente só ia colocar aqueles fragmentos de rocha onde, de fato, era necessário, e não em toda a sua extensão, e não de uma maneira assim, sem critério nenhum, foi uma total falta de critério. Como eu falei, tem algumas pessoas que acreditam que aquilo ali tem uma eficácia. Eu não vejo eficácia nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista biológico. Pelo contrário, a eficácia que se deu ali foi a intensificação da erosão mais a jusante, ou seja, mais para o norte, onde as calçadas, né, ali em frente ao Pontal do Cabo Branco, já na rotatória do final da Avenida Cabo Branco, está toda destruída, está toda em ruína. Eu não posso afirmar categoricamente que é por conta da obra, mas tudo leva a crer que sim. Oi, pessoal. Eu vim invadir o nosso vídeo por um motivo muito especial. Agradecer nossos apoiadores, que são Thales Comunicação, empresa Outdoor Cabo Branco, a rede Welcome Hotéis e o nosso editor Chico Sátiro. Gratidão. Ninguém é alguém sozinho. Estamos todos em. Professor, se as obras não forem executadas, digamos, em tempo hábil, antes que tudo se perca realmente, pois vemos como a situação está piorando, enfim, já não tem mais calçamento naquele trecho todo, né, a área de sopé, já tem as rochas, todo esse processo de degradação, o que pode acontecer? Na verdade, já está acontecendo. Né? São esses processos aí erosivos que está destruindo o equipamento público, como as calçadas, né, como a ciclovia, né, as praias que você geralmente transita, elas começam a aparecer fragmentos de rochas, leva todo o processo, vamos dizer assim, de destruição. Não só, e a gente está falando de uma parte física. Se a gente for mencionar aqui a parte biótica, a parte ecológica da coisa, então as perdas são irreparáveis. Poxa, você acha que está ruim, mas pode ficar muito pior? Da maneira que está sendo conduzido, sim. Claro que a natureza ela vai buscar seu equilíbrio, mas isso a gente está falando numa situação onde não há tanta interferência humana. Né? Não é o caso dali. A gente tem muita interferência ali do ser humano, muita interferência antrópica, e o que está se propondo para recuperar aquela área é quase que nada. E detalhe, qualquer proposta de engenharia que venha se colocar ali são propostas que têm que ser monitoradas, que é para saber se está dando certo. Se não estiver dando certo, tem que procurar outra alternativa, fora a manutenção das obras que forem implantadas. Ainda tem esse detalhe. Não é simplesmente jogar e achar que está resolvido, como de fato foi feito. Né? Aí o pessoal às vezes me pergunta, o que fazer? Vamos retirar esse material daqui que foram jogados? Eu digo que não tem. Olha, o dano já está causado. Se você for retirar aqueles fragmentos de rocha ali, além de ser oneroso, você vai gerar um impacto que já está grande, vai gerar um impacto maior ainda. Então tem que se criar agora novas alternativas, fazer novos estudos para tentar remediar uma ação que foi feita pela falta de ciência. A minha maior preocupação naquela área é a integridade física do usuário. É uma área muito visitada. Né? Sem falar dos nossos, vamos dizer assim, nossos pessoenses que transitam ali dia a dia. A barreira do Cabo Branco também envolve questões jurídicas. Quem é o responsável por agir em nome de um patrimônio que é de todos? Com a palavra, o Ministério Público.
toda aquela área, toda a área que é de patrimônio, seja patrimônio histórico, estético, artístico, todo o meio ambiente, tudo isso está sob a alçada do Ministério Público, seja o Ministério Público estadual, seja o Ministério Público federal. Não, o que não quer dizer que outras entidades, principalmente que dizem respeito à sociedade civil organizada, não possam também buscar a proteção desses bens. Especificamente, que nós estamos tratando da barreira do Cabo Branco, é importante dizer que aquela área dali, além de ser uma área específica relativa a meio ambiente, ela também envolve outras questões, como acessibilidade, a própria mobilidade urbana, a fauna, a flora, a questão marítima, tudo isso interfere naquela área. Então, cabe ao Ministério Público ser também o tutor de toda essa problemática que envolve a área da barreira do Cabo Branco. De que forma a sociedade pode fazer essa interação com as autoridades públicas para defender a barreira do Cabo Branco? Basicamente, o Ministério Público ele vai agir por provocação. Então, deve ter uma provocação de algum órgão, de alguma entidade, da sociedade civil organizada, e daí ele dá o pontapé inicial e busca as ferramentas que são legais para que observe o que está ocorrendo efetivamente no caso concreto. Não quer dizer com isso que ele não possa agir de ofício, né? A gente fala agir de ofício quando, sem provocação de alguém, o membro do Ministério Público, seja ele o procurador da República, no caso do Ministério Público Federal, porque aquela área também envolve direito que diz respeito à seara federal, quanto também o Ministério Público Estadual, efetivamente, eles podem agir de ofício. Mas, basicamente, e é a praxe, eles agem por provocação. E a sociedade, doutor Arlindo, como ela tem se organizado em defesa da barreira, tanto no aspecto natural quanto no aspecto social, por causa dos problemas que nós estamos enfrentando em acessibilidade ali no calçadão, a degradação da área, enfim? A área da barreira, ela é uma área que deveria ser melhor cuidada pelos gestores. E por que a gente fala isso? Primeiro porque, fazendo aqui uma licenciosidade poética, a barreira do Cabo Branco, embora não seja o ponto mais oriental da América, porque, na verdade, é um pouquinho mais abaixo, mas são metros apenas, mas é o local mais bonito, porque ele fica num promontório, né? Fica numa área que seria um chamativo, um grande atrativo para o turismo. E não é bem explorado, ao contrário, hoje está totalmente degradada. Esse processo de degradação ele vem acontecendo há muito tempo. É certo que a barreira é como os biólogos gostam de dizer, é um ser vivo. Ele está sujeito às intempéries do tempo, né? Chuva, a própria erosão marinha que bate lá embaixo no sopé, né? O vento, a erosão eólica, etc. Ela sofre, ela é viva, é um ser, entre aspas, aqui, vivo. Mas ela necessita de cuidados, e ela só chegou ao estágio em que está totalmente degradada porque houve ou intervenção negativa do homem na área ou ausência proativa de cuidados para com a barreira. Imagina se o turismo fosse bem cuidado na nossa região. Aquilo dali seria uma maravilha, né? Porque o mundo se desloca para ir assistir o pôr do sol em Ia, na Grécia, não é? Porque nós vamos ver o pôr do sol no Jacaré. Porque há possibilidade de trânsito, de tráfego, de pessoas e de automóveis. Né? Pois é, mas a barreira, infelizmente, ela se encontra totalmente degradada. E a sociedade, que foi a pergunta, aquilo que você iniciou, a sociedade ela também não desenvolve uma ação positiva
em relação à barreira. Ela se contenta, ela aceita. Eu iniciei minha fala dizendo que vem essa degradação há muito tempo. E há muito tempo a sociedade, infelizmente, como um todo, é leniente para com essa situação de abandono. Infelizmente, Eugênio. Doutor, o senhor sabe, enfim, os que me acompanham também sabem que eu tenho há anos um projeto voluntário de recuperação ambiental, então é uma causa também que eu já abraço antes desse projeto aqui do Jornalismo In. Então, como é que o senhor vê esse hábito de não preservação, essa conformidade social com a devastação, com o não cuidado ambiental, com a não inclusão social, e até o contrário, né? Aqueles que se dispõem a cuidar da natureza sofrem, na verdade, retaliações, é o contrário. Como é que o senhor vê essa situação social? Como mudar essa questão? Essa sua fala é muito importante, porque você fez um resumo do que acontece no dia a dia. Os gestores, de uma forma geral, eles se indispõem contra quem deseja preservar, quando deveria ser o inverso. Chamar essas pessoas para que pudessem, juntos, de mão dadas, população, a sociedade, né? Os gestores, o Ministério Público, as autoridades de meio ambiente, enfim, todos de mão dadas, né? Buscarmos soluções efetivas para esses problemas que você elencou tão bem aí. Os problemas são esses mesmo. Nós temos ali problema de mobilidade, porque qual é o turista que se sente bem indo ali? Eu até hoje, e desde 2014, todos os sábados e todos os domingos, eu pedalo até a barreira do Cabo Branco, fazendo todo um levantamento. Até hoje eu faço isso. E eu fico impressionado como eu fico observando que o trade turístico ainda leva pessoas para aquele lugar. Para quê? Se não tem acesso, o acesso é péssimo, se está todo cercado, com as barreiras caindo, a terra desmoronando, não é? Então, nós não temos mobilidade, nós não temos acesso a carro, aliás, carro jamais poderia estar naquela região, porque é muito frágil aquela área da barreira, não é? É muito frágil aquela região ali. Não temos a questão da arborização, porque houve um desmatamento terrível naquela área, e quem é de João Pessoa e frequenta aquilo há muito tempo, como eu, que conheço desde criança, eu sei que ali era uma mata, era um bosque. Inclusive, tinha um nome prosaico que era Bosque dos Sonhos. Então, o que deveria ser feito ali? Primeiro, transformar aquilo efetivamente num parque, né? Segundo, proceder a uma arborização do local, tirando todo aquele asfalto, toda aquela área dali que está impermeabilizando o solo e causando, com isso, obviamente, uma erosão, que é visível. Basta olhar as fotos, tanto as fotos atuais, vídeos, quanto comparar com as antigas. E nós veremos que ali era uma área que tinha bastante vegetação nativa, vegetação de Mata Atlântica. E isso tudo foi, com o tempo, sendo deixado de lado pela edilidade e por todos. Nós temos que compreender que, por exemplo, o farol foi fincado naquele promontório em 1972. Aquela área era só verde ali, era só mata, né? E dali começou toda uma degradação. Passaram a pista, o asfalto, a pista de rolamento, mais recentemente a Estação Ciência, e assim vai. Então, para aquilo ser efetivamente nosso, do povo, é necessário que as pessoas compreendam, os gestores tenham a vontade política de transformar aquilo em uma área que seja de todos, que com acessibilidade, que as pessoas que não possuem a condição de locomoção total possam transitar naquela área, porque é possível isso. Eu costumo dizer, com a engenharia se pode tudo.
Basta Só querer. querer. Basta querer. Ali já é um parque pronto. Basta apenas desenvolver gestões para que a área se revitalize. E eu sonho muito com isso. Eu gostaria muito de ver, e gostaria muito de ver ainda mais que um gestor comprasse a ideia e colocasse lá Bosque dos Sonhos como era antigamente. Esse é um sonho meu, um sonho de todos aqueles que fazem o grupo Amigos da Barreira. Que é uma entidade sem fins lucrativos que defende e luta por essa causa há tantos anos, não é, doutor Arlindo? No dia 6 de novembro de 2014, foi fundado o GAB. E de lá para cá, nós temos sempre desenvolvido ações de conscientização, nunca de enfrentamento. Ações que buscam um trato, um diálogo com o poder público para efetivamente trazer aquela área para nós, para o povo, para a Paraíba, o Brasil e o mundo. Mas é uma luta árdua, é uma luta inglória. O senhor tem um conhecimento profundo, tanto sobre os estudos que foram desenvolvidos até aqui, sobre a região, conhecimento jurídico, conhecimento pessoal, como defende a causa também na sua vida pessoal, e a região está, sim, comprometendo a mobilidade. Eu mesmo, na situação que estou, né, dependendo da cadeira de rodas e de um acompanhante, fica impossível transitar por ali, além do risco para todos os transeuntes da área. Quem responde também, doutor Arlindo, pela falta de acessibilidade, né? A inclusão tão falada, mas pouco praticada? Esse, Eugênia, deveria ser um ponto crucial. É crucial. Inclusão. Hoje em dia, a inclusão ela não pode ser palavra da moda. Ela tem que ser real. Ela tem que trazer meios, condições, construir equipamentos que possibilitem o trânsito de pessoas, não só as que são consideradas pessoas sem nenhuma deficiência, mas também aquelas que possuem deficiência, sejam permanentes ou sejam transitórias. Ali é impossível, né? Não. Ali o que nós temos, na verdade, são sempre colocados, são obstáculos para uma pessoa que não necessita de mecanismos para caminhar. Você imagine para quem, numa cadeira de rodas, como chegar ali? Não é possível que nós estamos no século XXI, temos tantas palavras bonitas para designar isso, né? Inclusão, olha que palavra linda e da moda. Vamos transformar a palavra em ação, porque não dá para deixar cair. Vamos transformar. Agora, vamos transformar, primeiro, consciência, com conhecimento, para também não fazer intervenções malucas. E, segundo, com o desejo efetivo de incluir a todos. Eu utilizo aqui do seu programa, dessa ampliação da sua visão de mundo e do espectro de atuação do seu programa para pedir encarecidamente aos gestores, às autoridades, vamos olhar para aquele lugar, mas vamos olhar para aquele lugar sem política. Vamos transformar aquele lugar. Vamos deixar aquele lugar belo e inclusivo para todos. Para todos. No meio do caminho, tem uma barreira que pede socorro, que pede passagem. Um extremo oriental extremamente frágil, carente do olhar do poder público, da sociedade, de cada um de nós. Faltam vozes, ações, políticas ágeis. Todos nós estamos inclusos nessa causa. Cada minuto de silêncio é um tempo a menos para recuperarmos um patrimônio de toda a sociedade. Cada buraco na calçada é uma ferida aberta. Cada vez que a falésia desmorona, nós também desmoronamos. A inclusão abrange pensarmos que estamos todos na mesma causa. A acessibilidade é em meio ambiente também.